Seja bem-vindo a mais um SBRcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O nosso episódio de hoje é um Reuma Drops, aquele bem curtinho que te informa em menos de 10 minutos. Eu sou a Marília Furquim, reumatologista da Comissão de Mídias da SBR, e hoje eu tô aqui com o Dr. Luiz Adsuara para um papo sobre hipersecanemia sintomática. O Dr. Luiz é médico reumatologia, assistente da reumatologia da Santa Casa de São Paulo e membro da Comissão de Miopatias da SBR. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo ao Reuma Drops e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, gostaria de agradecer tanto ao seu convite como da sociedade brasileira também. Prazer é nosso. Vamos começar, Luiz. Esse, eu acho que é um tema de interesse para muitos reumatologistas, porque é um cenário comum na nossa prática, né? Muitas vezes a gente recebe encaminhamento no paciente que veio por um achado laboratorial, que às vezes não tem quadro clínico nenhum de miopatia inflamatória, assim, mas ele vem para a gente investigar e aí cabe a nós, como reumatologistas, fazer essa investigação, né? Então, pensando num paciente que tem um aumento de CPK ou de outros marcadores assintomáticos, não vou entrar ainda mais em sintomas, mas de forma assintomática ou não, quais são as principais causas? Tá, perfeito. Então, isso realmente é muito do nosso dia a dia, né, do consultório. Então, sempre que você está diante de um quadro, né, de um paciente com CPK elevado, estando assintomático ou oligosintomático que seja, a gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira delas é realmente a atividade física, né? Então, e não necessariamente o paciente que foi correr, foi para academia, mas às vezes aquele paciente que trabalha realmente com algo braçal, né? Então, é muito comum funcionária do lar, por exemplo, né? Pedreiro, vem com CPK elevado, e aí, até por isso, você sempre tem que repetir esse CPK no momento mais adequado, idealmente 7 dias após ele parar de ter aquela atividade física, né? Além disso, medicamentos, né? Então, medicamentos podem aumentar muito o CPK. A gente, claro, não tem como não pensar em estatina quando a gente pensa em CPK elevado, mas lembrar que fibrato pode causar CPK elevado, beta-bloqueador, BRA, por exemplo, dos medicamentos que a gente usa, hidroxicloroquina pode aumentar a CPK, colchicina, né, clássico, e outros como, por exemplo, isotretinoína, tá? Antirretrovirais e por aí vai. Lembrar também que o CPK tem uma isoforma, tá? Que é um macro CPK, que muitos colegas não conhecem, onde é responsável até por 4% das hipersecanemias assintomáticas, é esse CPK elevado, equivocadamente por exame laboratorial. E aí o ideal, para você saber essa isoforma de macro, seria fazer uma eletroforese, inclusive de CPK, que claro é um exame que não é tão do nosso dia a dia, né? Lembrar também de causas endocrinológicas, né, como por exemplo o hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiper ou hipoparatireoidismo também, como causas. As causas de eletrolíticas, por exemplo, né, como hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia. Então a gente sabe que tem várias causas, né, que são comuns aí no nosso dia a dia, de pacientes que vão ter ou nenhum sintoma ou poucos sintomas, e lembrar também, inclusive, das distrofias, né? As distrofias que às vezes vão ser oligosintomáticas ou mesmo miopatias metabólicas, sejam elas do glicogênio, lipídios ou até mitocondriais, tá? Então, são várias causas aí pra gente pensar. Então, pensando num paciente que chega por essa queixa ou por essa alteração laboratorial, o passo mais importante ali é a primeira consulta bem feita, né? Investigar todos esses antecedentes possíveis, uso de medicações, prática de atividade física e buscar no exame físico algum sinal de fraqueza muscular, distrofia muscular ou coisas desse tipo, Perfeito. Né? E também vindo muito a história familiar, né? Muitas vezes a gente vai conseguir pegar alguma dica aí somente para distrofia muscular, né? E perguntando também outros sinais e sintomas extramusculares, que quando for da nossa doença querendo começar, o que não é a maioria, mas às vezes acontece, o paciente chega com CPK alto e não abriu a doença ainda propriamente dita, às vezes vai ter algum quadro pulmonar, alguma coisa associada também, né? Perfeito. E aí, nesse paciente, então, a primeira coisa que a gente fez foi repetir o exame ali num período de repouso, evitando eventualmente medicamentos que podem estar associados, né? Vai ser essa a primeira abordagem. Vamos supor que você já fez isso e tem a CPK realmente alta e você não encontra uma causa aí nesse primeiro momento. Quais são os exames que estão indicados nessa investigação inicial? Perfeito. Então você excluiu tudo que eu citei já, né? E o CPK continua elevado. Aí tem uma grande questão, e aí eu acho que até vale a pena citar que o CPK elevado, para eu considerar como uma CPK-anemia assintomática, é o paciente que tem o CPK 1,5 vezes elevado em relação ao valor de referência. E aí eu gosto muito de usar o valor de referência da Sociedade de Neurologia Europeia, tá? Que ela deixa um outro valor de corte, até para a gente continuar expandindo, a partir de agora, a questão do diagnóstico. O que a gente vai pensar? O CPK não vai ser aquele laboratório que a gente vê. Então, o que eles consideram na Sociedade Europeia para falar desse paciente?
Primeiro vai considerar gênero e raça. Então, pacientes do sexo feminino branca, por exemplo, a gente vai considerar como sendo CPK elevado quando acima de 300. Homens brancos, acima de 500, mais ou menos. São valores mais altos, né? Mais altos. Aqui no laboratório, em geral, é para homens em torno de 300 e para mulher abaixo de 200. Quando for, por exemplo, uma mulher preta, acima de 600. Nossa. Homens pretos, acima de 1.200. Nossa. Então, a partir desse momento que eu descartei tudo e ele você já continua com excluiu isso, a maioria dos pacientes. eu vou tirar a maioria já, né? Então, até para você não ter um overdiagnose ou então fazer muitos exames necessários, já quem tá abaixo disso, tira, tá? E aí você está diante de um paciente com esses cortes muito mais elevados do que o laboratório usual, né? E eu gosto disso porque daí você vai realmente ter uma melhor especificidade para ver quem você precisa realmente investigar. Aí eu acho que é hora de conversar com o paciente, tá? Então explicar ao paciente que a gente pode ou não prosseguir com a investigação. Estou falando daquele paciente assintomático, só para o CPK elevado. Porque a gente sabe que 25% dos pacientes mais ou menos vão ter algum diagnóstico se a gente prosseguir a partir daqui. Tá. E a maioria não vai ter diagnóstico. Você vai, eventualmente, fazer eletroneuro, biópsia, teste genético e tal, e não vai ter diagnóstico. O que se recomenda é que os pacientes que, por acaso, vão ser investigados, a maioria dos guidelines falam para começar com a eletroneuromiografia, tá? Alguns estudos mais recentes têm sugerido que começar, eventualmente, pelo teste genético seja melhor pensando em acurácia quando você junta todas as pecinhas assim de parte morfológica, desde ressonância, laboratorial, clínica e teste genético. Mas a maioria fala, comece pela eletroneuromiografia. E aí, a partir da eletroneuromiografia, você vai excluir muitos pacientes já. Aqueles pacientes que não tiverem alteração na eletroneuro, a maioria você não vai ter que continuar investigando. Tá? E aí você fica tranquilo com uma CPK um pouco aumentada nesses casos. E por isso que eu falo, conversar com o paciente, explicar para ele que a maioria das vezes isso não vai mudar a vida dele a partir desse momento, é importante até para tranquilizá-lo também. E lembrando que se ele começar a ter algum sintoma, ele vai ter que procurar, né? Tem que estar bem orientado. Agora, quem que a gente acaba fazendo mais biópsia e alguns guidelines colocam como esses cortes, mesmo sabendo da baixa acurácia no diagnóstico final? Então, pacientes abaixo de 25 anos de idade, que tem eletromiografia alterada do ponto de vista pensando em quadros musculares, né? E a eletroneuro pode guiar a biópsia nesse caso também, Pode né? guiar, principalmente se for contralateral ou der um tempo de intervalo, dá para fazer a biópsia. Assim como a ressonância, eu adoro e ajuda a guiar também, né? O paciente que tem 3 vezes o valor de referência de CPK, tá? E o paciente que tem aí, de fato, uma intolerância ao exercício físico, que daí eu já não considero como sendo assintomático, né? Eu já considero como sendo sintomático. Aí, esses pacientes você pode, então, realmente fazer a biópsia muscular, né? E, claro, uma biópsia muscular bem feita, num lugar que tenha bons kits realmente para você poder fazer um estudo adequado. E aí, com tudo isso que eu falei, né, a gente vai ter 25% de diagnóstico, e alguns dados mostram que colocando o teste genético na jogada, como eu falei para você, chega até no máximo 50% de diagnóstico. Todo o resto você não vai ter diagnóstico, vão ser pacientes que você vai acabar realmente usando métodos diagnósticos sem ter realmente uma precisão no nome final da doença que o paciente tanto quer ouvir. E para esses pacientes que você realmente não achou nada, né, com tudo normal, aí você pode ficar tranquilo, porque dificilmente ele vai ter alguma doença que vai se mostrar mais no futuro. E aí você pode até tranquilizá-lo de vez, se por acaso você seguiu até esse momento realmente na procura diagnóstica, né? Perfeito. Nesses pacientes, Luiz, então, a gente falou 75% com os exames normais que a gente faz da nossa prática, 50% se a gente fizer um teste genético, vão ficar sem diagnóstico com uma CPK cronicamente aumentada, né? Para esses pacientes não existe nenhum tipo de restrição ao exercício físico e também a gente pode falar para o cardiologista que não tem nenhum tipo de restrição em relação ao uso de estatina ou as outras medicações que você citou, fibrato, beta-bloqueador, tá tudo bem. Perfeito. Então, geralmente recomendo que sim, né? Eu falo para o paciente ter uma vida normal mesmo, né? Até porque esse paciente que eu tô entendendo como sendo assintomático, ele não tem nem intolerância a exercício, então, por favor, faça exercício, né? E fala para o colega realmente poder usar tudo que tem indicação clínica, né? Ele vai acabar usando. É claro, sempre reavaliando. Não apareceu nenhum sinal, nenhum sintoma novo, não tem queixa clínica, né? Isso é extremamente importante, né? Então, nesse sentido, sim. E também não existe nenhuma indicação de monitorização regular nesses pacientes. Por exemplo, eu preciso repetir anualmente a CPK? Ou assim, não existe essa recomendação? Você faz? Como é que é? Eu só abri um parênteses aqui, né? Porque tem alguns dados mostrando, pelo menos quando você vai ler guideline de estatina, que acima de 10 vezes o valor de referência, você deveria, eventualmente, tirar a estatina
ou diminuir a dose que 10 seja, né? vezes é bastante, É né? bastante, Só para abrir um parênteses para falar, qualquer paciente com CPK estourando, a isostatina, porque tem essa questão na literatura, né? Mas quando o paciente de fato tem um CPK elevado e você fez todo esse fluxo diagnóstico, né? Descartando inclusive causas neurológicas, renais, até coisas que eu não falei, aí realmente você, na teoria, não precisa ficar seguindo esse paciente. Na teoria. O difícil é você deixar o paciente com paz, né, tranquilidade e falar, ó, esse CPK que tá muito elevado, desencana, nem precisa olhar. Então você tem que usar o bom senso também de saber o que vai trazer tranquilidade para o paciente. Eu sempre penso muito nisso, né? Então se eu vejo que o paciente tá ansioso com isso, eu falo, ó, então só para você ficar mais em paz, a gente já fez todo o check-up aqui, né, do CPK elevado, a gente eventualmente pode até recoletar mais para frente o CPK, mas a grande verdade é que os trabalhos realmente mostram que você não tem uma validade científica de ficar repetindo a longo prazo. Você poderia, na verdade, ter uma vida normal, desde que excluindo tudo que a gente conversou. Perfeito. E esses pacientes com aumento de CPK que não tem uma causa aguda, por exemplo, às vezes a gente vê pacientes com rabdomiólise que fazem um aumento não tão expressivo de CPK e fazem uma lesão renal, por exemplo. Isso a gente não vê nessas hipersecanemias assintomáticas crônicas, né? Então, tranquilizar o paciente também em relação ao risco de complicações, porque às vezes, eventualmente, ele vai, sei lá, num pronto-socorro e ele vai ser internado na UTI. Perfeito. Por conta disso, já aconteceu, eu já vi paciente. Então, assim, é importante ter essa conversa, sim, realmente, sim. né? Perfeito, destacou bem, né? É um paciente que não vai ter rabdomiólise com disfunção renal, né? A gente tá falando de outro paciente, né? Então, perfeito. E já avisá-lo e falar, ó, lembre-se disso sempre. Avise se o CPK é médicos, elevado, avise os médicos, avise o cardio, o PS, todo mundo, para não ter preocupações, né, exageradas aí, né, na jornada do paciente. Muito bom, Luiz. Eram essas minhas perguntas por hoje. Foi excelente, contribuiu demais. Obrigada de novo pela sua participação. Imagina, prazer estar aqui. Obrigado. E para vocês, até o próximo SBRcast.